Oi pessoal, tudo bom? Aqui comigo tá tudo bem, né? Tá sempre tudo bem, tudo tranquilo. Pode até chover canivete, mas eu não tô nem aí. Eu quero estar bem, né? Bom, eu espero que com vocês também esteja tudo bem e vocês estejam mesmo que, sabe, não adianta a gente esquentar a cabeça com as coisas não, sabe? A gente tem que passar por elas, enfrentá-las e seguir em frente, né? Isso que é super importante. Bom, minha gente, olha, estou fazendo um vídeo para vocês a respeito dos reptilianos e dos gigantes na Terra. O que eles trouxeram para a gente, o que os gigantes fizeram, o que eles passaram, o que os gigantes trouxeram, o que é que eles vieram ensinar, né? E também o que os reptilianos, que a gente tem assim uma maneira de pensar dos reptilianos, mas existem reptilianos bons e existem reptilianos ruins, assim como existem também vários seres em todos os sentidos na Terra, né? E em todos os outros universos. Então eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os reptilianos e os gigantes, tá bom? Então, vamos lá. Os gigantes e os reptilianos na Terra. Por que os reptilianos e os gigantes decidiram povoar a Terra? Neste vídeo vamos explorar essas duas espécies e descobrir os códigos que deixaram para o despertar da humanidade. Quando os arquitetos das realidades universais começaram a projetar nosso mundo na terceira dimensão, eles perceberam que o fluxo de energia gerava muita emoção. A emoção foi a base pelo qual eles começaram a criar, basicamente, a espécie humana. A emoção não é realmente o que consideramos hoje, culturalmente, mas foi feita no corpo humano para combinar dados, gerando um acúmulo de energia em grande quantidade, de energia negativa e energia positiva, que gera uma onda constante para criar realidades repetidas. A polaridade atrai repetidas vezes cargas elétricas e é a chave para a geração de energia. Quanto maior a polaridade, maior é o poder de criar energia. É por isso que os louvadores começaram a entender que a melhor maneira de gerar e criar na terceira dimensão era polarizando as realidades. É por isso que o conceito de unidade que existe na quinta dimensão começou a se ramificar em dois mundos totalmente diferentes. Mas o universo é um só. O universo é como uma árvore, com seus galhos e folhas, olhando para a luz, buscando a iluminação, enquanto suas raízes buscam as profundezas da escuridão e fazem a pressão para se manterem firmes neste mundo. Assim é as duas fases no cosmos, fazem a escuridão e a luz. A luz é a própria consciência do ser. É o propósito para onde vamos da criação da própria divindade. O que essa luz faz é reconhecer os mecanismos pelos quais essa luz se manifesta na matéria. Segundo a metáfora da árvore, todo o conhecimento que observamos está na copa das árvores, nos frutos, nas flores e nas folhas, e não é produto simplesmente da luz. Precisa de nutrientes da luz, que é absorvida pelas folhas, passa profundamente pela copa das árvores e os nutrientes são ancorados. Eles criam as folhas e os sais minerais da terra. E a luz só pode ser captada no mundo físico através das estruturas e padrões do aspecto denso. Portanto, quanto maior polaridade, maior densidade no solo.
Isso significa que mais nutrientes serão absorvidos para que a luz possa ser melhor capturada. A luz e a escuridão parecem dois conceitos que estão em guerra e que não deveriam estar unidos. Na verdade, são conceitos em constante luta e a intenção é que um se beneficie do outro. No entanto, para o cosmo, como para a sexta dimensão, no padrão de criação, isso não funciona exatamente assim. A partir da quinta dimensão, isso começa a projetar nessa polaridade de criação constante. Essa é a forma como vemos essa evolução e é a forma como existimos. E graças a essa dualidade masculino e feminino que unifica um espermatozoide, o óvulo começa a se misturar, criando dados de informações, que é a combinação de cores para criar o DNA. Esses elementos químicos começam a combinar entre si para criar duas hélices. A hélice do positivo e do negativo. É a hélice que manifesta a unificação de toda a informação em um ser. É o que arquiva todos os dados humanos. Todos esses dados energéticos de polaridades positivas e negativas em forma de pacote de energia, que através do desenvolvimento evolutivo o chamamos de emoção. A emoção em si é a energia que impulsiona a criação dos hormônios. Os hormônios vão se manifestar e agir através do humor. E por isso que a primeira reação que um ser biológico transmite é a positiva e a outra é a negativa, ou seja, vida e morte. Todo ser que surge na matéria tem semelhante pensamento. Eu vou viver e como primeiro propósito é tentar não morrer. Tentar não morrer é porque o universo busca adaptação. E o que isso significa? No universo somos seres eternos. Nossa busca é pela evolução, mas esperamos fluir. Essa é uma tensão constante na vida. A morte nos fez procurar milhões de maneiras de não morrer, de transcender no tempo e no espaço. Portanto, a evolução deve sua existência à capacidade de morrer. O fato de terminarmos um momento nos faz estabelecer limites e também objetivos para outros. Esses objetivos nos fazem ter vontades. Essas vontades são baseadas em uma base emocional, sobre uma base energética, e todas elas na matéria se manifestam como um organismo vivo, através dos seus hormônios, e os seus órgãos constantemente tentam sobreviver. A partir daí, todas as emoções que temos são reações naturais, à necessidade de responder ao meio ambiente para sobreviver, para transcender e ser estável o maior tempo possível. Nós o chamamos evolutivamente de cérebro interno, que regula todo o sistema hormonal do cérebro reptiliano e as zonas, porque dentro do processo evolutivo, os répteis estão entre os primeiros seres anfíbios a sair do mar e passar a viver em terra, adaptando-se à sobrevivência. É basicamente o cérebro que nos diz que estou com sono, estou com fome, tenho que reproduzir pelo desejo sexual, tenho que acordar, tenho que expelir. É aquele que está em sintonia com os ciclos da vida natural. Reconheça que somos seres que estão em um mundo físico e que há muitas coisas em nosso mundo e temos que ir além, nos adaptar e nos integrar. Entender que o que fazemos faz dessas informações existirem como registro. Biologicamente, o cérebro reptiliano não é aquele que nos diz como devemos sobreviver. É o mais importante aspecto interno do ser.
Por milênios mudamos a nossa estrutura biológica pelo nosso comportamento. O citoplasma que está na água e tudo que é líquido no nosso corpo armazena a experiência do cérebro reptiliano. Cada coisa que vivemos e cada experiência gera uma reação química e uma reação emocional e, portanto, energética, refletida por vibração ou ressonância na água. E essa informação é mantida ao longo do tempo e é sustentado ao longo do tempo através de todas as gerações, desde as primeiras bactérias até os dias de hoje, em cada ser humano. Hoje precisamos da mesma água que antigamente nós bebíamos. Da mesma água, da mesma terra, é sempre a mesma coisa desde o início. Portanto, é simplesmente moldada de acordo com a informação em que vive. Tudo se transforma de uma espécie, de uma raça para outra, de um reino para outro. Ele passará para uma planta, para um humano, de um humano para um animal, de um animal para um inseto e assim por diante. Constantemente estamos todos interligados através das informações que ficam registradas na água. A água é a chave que nos levará à evolução. Onde todas as informações são registradas, é a água que desperta essa informação no nível hormonal. Dentro do nosso corpo, por ressonância, somos o resultado evolutivo das informações que ficaram gravadas na água, em reações constantes de adaptação ao meio em que nos encontramos. A morte foi a chave fundamental que fez da água outro corpo eterno em todas as espécies, como energia emocional. É a chave que capta essas informações para serem registradas na água. Essas duas espécies que mais representam esses dois sistemas biológicos em nível cultural. Há aproximadamente mais de 1 milhão de anos, começaram a chegar os primeiros grupos de seres de outros sistemas, que vieram trazer informações de outros mundos para o nosso e capturar informações do nosso mundo para outros. Esse era o verdadeiro projeto da Terra. As histórias antigas que contavam desde a Atlântida era dessa forma que nos informavam. Que quase todo ser adquire uma nova veste no novo corpo sólido de massa humana quando chega na Terra através do parto, ou como viajantes do futuro para o presente. Há 200 mil anos atrás, em diferentes períodos pré-históricos da Era Glacial, eles eram conhecidos no início como os Emmens e depois como os Guias. Eram os gigantes, os primeiros habitantes que chegaram de outros mundos com aparência humanoide. Viveram juntos por um tempo com os humanos. A sociedade era o que hoje conhecemos como reptilianos. Eram aqueles homens e mulheres serpentes que tinham aparência de serpente e que viveram nesse mundo também com a intenção de ensinar e trazer a sua semente para sobreviver. Os Emmens vieram a este mundo em um tempo frio, no momento em que a glaciação estava começando, a última glaciação dourada. Há milhares de anos na Terra, com períodos mais quentes e mais frios. E nesse período de glaciação, os gigantes viveram em grande parte da Terra. Os Atlântidas eram de estatura média geneticamente, o que fazia com que os gigantes parecessem muito maiores do que o normal. Ainda assim, os seus corpos grandes impunham muito respeito. Embora a maioria dos humanos nunca tenha tido contato direto com eles. Eles não vieram para trabalhar para a humanidade. Eles vieram para trabalhar em pesquisas na Terra, com a sua própria consciência de que a água era o seu próprio corpo, que a Terra era a sua maneira de armazenar informações.
Portanto, a intenção dos gigantes era registrar tudo que os olhos da terra pudessem ver. Os olhos interpretam o reflexo da alma. Os gigantes não gostavam e não permitiam contato. Na Atlântida, onde alguns viviam, eles moldaram uma rocha, colocaram uma placa de metal. Quando alguém precisava de alguma coisa e que fosse muito importante, batia na placa e, conforme a vibração da mão da pessoa que fazia no metal, eles sabiam quem era e se iam atender ou não. Não que fossem arredios totalmente. Eles eram disciplinados e sabiam que o seu foco era o estudo da Terra. E, portanto, a forma como a história do mundo era transmitida a eles registravam e enviavam as informações para toda a galáxia. Os olhos da Terra estavam localizados em 2 lugares específicos do nosso planeta, o Polo Norte e o Polo Sul. Havia um eixo que marcava o norte e o sul da Terra, e que eram os territórios basicamente intocáveis. Esses eram os territórios que os gigantes costumavam trabalhar, basicamente com uma chave fundamental, que era o gelo. A forma como a água registra suas informações através das vibrações, mas essa vibração no líquido não pode ser vista nem no gás do vapor, muito menos além. O aspecto vapor da água passa por todos os seres vivos através da respiração, registra os dados, mas é impossível contemplar, ler e entender onde o registro está na água. Tudo flui e se transforma e, portanto, não pode ser observado. Essas informações ficam gravadas no gelo. Você pode ler pela vibração, em forma de geometria perfeitamente. A criação se deu a partir das 6 primeiras células, se dividindo pelo cosmos. A água registra essas informações a partir do padrão 6. É dessa forma que podemos ver a cristalização da água e da sua estrutura. 6 é o padrão de vibração de toda a criação e integra em formatos e aspectos diferentes. A Trindade está dentro de cada floco de neve, dentro d'água, em pequenos pedaços de informações. Dessa forma, a Terra interpreta a história da água através do gelo. Hoje, os cientistas da atualidade exploram o gelo e os registros minerais que sobraram há milhões de anos atrás nas camadas de gelo do Polo Norte e do Polo Sul. Somos capazes de compreender a história da Terra, da humanidade, da evolução. Os gigantes fizeram basicamente a mesma coisa. Em vez de usar a ciência, usaram o canto vibracional. Dessa forma, despertavam informações, ou seja, provocavam vibrações na água, esperavam pacientemente congelar e ver a forma que continham ou o que produzia. Embora não fossem muitos, espalharam-se por amplo território, que incluía o norte da Europa, o norte da Rússia, em direção à Sibéria, passando por Granada, grande parte da América do Norte e o Polo Norte. Poucas regiões da Antártida foram povoadas por esses seres, mas mesmo assim não é que houvesse muitos na Terra. Os gigantes viviam em pequenos grupos, provavelmente 3, 4. Eram como tribo que tentavam não estar em contato uns com os outros. Não eram muito comunicativos e se cobriam com peles e capas que eles mesmos produziam em suas cavernas. Sempre diziam, pelas lendas, que o limite do gelo era onde os gigantes habitavam. Essa história era mantida e contada para que os humanos não cruzassem as fronteiras dos países e se aproximassem deles. Esse era o acordo com os humanos. Eles não queriam contato. No entanto, esse povo teve contato conosco, sim. E os contatos foram com os Atlantes,
que em certos momentos se aproximaram do Oriente Médio em direção às montanhas do Cáucaso, em direção ao Himalaia. Algumas partes da Europa e principalmente da América do Norte se espalharam por todo o mundo. E eles diziam que os gigantes não queriam a aproximação com os humanos, porque eles matavam os humanos e comiam os humanos. Não era assim na realidade. A única coisa que eles não queriam era ver os humanos. Eles não queriam ter contato com a humanidade ou com os humanos. Eles queriam simplesmente ter contato com a natureza e as informações da glaciação. Os draconianos não eram em forma de dragão, mas sim seres alongados com cabeças pequenas e pescoços muito longos, dedos muito longos e afiados. Mal usavam as pernas, levitavam numa espécie de nave individual em forma de ovo, mas nunca pisaram e nunca tocaram na terra. Embora suas informações tenham sido parte daqueles que projetaram os sistemas mais densos da realidade tridimensional, seriam os ceifeiros da emoção. Eles usaram a energia da emoção, do medo, da raiva, inveja, poder, como um sistema para poder gerar mais realidades. Eles precisavam gerar o máximo de quantidade emocional possível para criar o máximo de energia para levar para os seus mundos. Isso significava que por milhares de anos foram feitas práticas no planeta para criar espécies que seriam baseadas na sobrevivência e adaptação a esses tipos de mundo e emoção. Surgem os reptilianos Sufi e criaram na Terra 2 mundos. O réptil é um ser totalmente nocivo à civilização, porém no passado era totalmente o contrário. Os reptilianos, como eram chamados, foram basicamente os nossos professores. Foram eles que nos ensinaram tudo o que nós somos. E a razão é justamente porque eles são portadores das informações da emoção. Eles são, além de portadores, o veículo da informação. E é por isso que os gigantes trabalhavam com a água, neste mundo com o gelo, especificamente para ler esses livros informativos, enquanto os reptilianos trabalhavam com a energia da emoção da sobrevivência, da informação de por que estamos vivos neste mundo. Árvore da vida, essa grande árvore entre o poder da luz e o poder das trevas, era o conhecimento para os reptilianos, porque eles eram basicamente os que sabiam sobreviver nos mundos dessa forma. Eles eram os que sabiam como se locomover nos planetas. Eles tinham noção do porquê as emoções existiam, porquê a matéria existia. E por isso mesmo, vivendo em cavernas, com essas aparências de lagarto, viviam escondidos dos olhos das pessoas. Mas mesmo assim, apesar de não estarem em contato direto com os humanos, eles estavam abertos a ensinar os humanos, mas especificamente as mulheres. A razão foi porque a chave fundamental para a biologia era trazer o espírito para a matéria. E a mulher foi o melhor veículo para poder descer do plano espiritual, da 5ª dimensão, para o plano material. Portanto, as mulheres eram as que mais necessitavam e administravam a maior quantidade de energia no seu dia a dia para gerar vida. Isso as tornou seres com maior capacidade de interpretar todas as realidades. Sabe-se, de uma forma popular, que os homens são desenhados para buscar um foco e caminhar em direção a esse objetivo. Eles são caçadores, enquanto as mulheres do mesmo lugar podem estar atentas a muitos aspectos diferentes. É elas que trazem a sabedoria para direcionar a vida do homem para o bem-estar ou para o mal. Isso, para o Sufi, era algo fundamental, pois implicava que, logicamente, a mulher
era capaz de aprender tudo sobre a árvore da vida. É por isso que desde os primórdios da humanidade, os homens se relacionavam com as mulheres cobra. A mulher cobra era as que ensinavam todos os homens a atrair os espíritos nos templos. E graças ao conhecimento dos reptilianos, eles aprenderam rapidamente. As mulheres cobras ensinavam aos humanos como fazer alquimia e como se conectar com as realidades desse mundo. A chave estava na emoção, a quantidade de energia que uma mulher poderia gerar e ensinar o homem como lidar com essa energia. Permitia que todas as informações descessem da árvore da vida, das culturas antigas para nós. Assim foi criado o matriarcado. Assim foi criado o conceito da mulher serpente, que ensinava esse conhecimento, mas sempre esteve relacionado ao conhecimento pela emoção do sofrimento. É por isso que nas diferentes culturas, tanto da Austrália, da China, do Japão, do Oriente Médio, do Egito, em partes do norte do Mediterrâneo, da Europa, no México, na América do Sul, existe o conceito de homem-serpente emplumada espiral. Na Austrália e México existe a serpente da sabedoria. Todas essas culturas entenderam o conceito do dragão, ao conceito do crocodilo e a serpente como guia no conhecimento cósmico universal. Foram as primeiras civilizações que tiveram maior desenvolvimento na compreensão das leis universais. Em todas essas culturas foi fundamental e, basicamente, seu ensinamento tinha a ver com a árvore da vida. A árvore da vida era um conceito enraizado em muitas culturas, porque era a melhor maneira de entender como funcionava. E em todas as culturas, de certa forma, a árvore da vida era guardada por uma cobra gigante. E foi ela quem transmitiu esse conhecimento da árvore da vida às pessoas no mundo. Na história da mitologia nórdica, o grande gigante guardava a árvore da vida. Ele tinha coragem de mover as runas para entregar às pessoas como ferramenta de conhecimento do mundo para os humanos. Essa história também se reflete, de certa forma, com a árvore da vida. No Oriente Médio, se acreditava que o Deus das montanhas protegia a árvore do conhecimento, que seu fruto era a divindade. O conhecimento, naquela época, era proibido para os humanos. A serpente trazia a informação da Kundalini, subia enroscada pelos galhos da árvore do conhecimento e entregou à mulher a sabedoria, dando-lhe o poder e a liberdade de decisão. O símbolo da árvore da vida foi corrompido com a chegada dos Anunnaki. Eles são confundidos com os reptilianos. Eles não têm nada a ver um com o outro, mas os Anunnakis foram os que vieram para tomar o poder dos reptilianos. E quando tomaram o poder, os Anunnaki implantaram o sistema do poder da civilização como a conhecemos e usaram as imagens dos répteis como forma de poder. Esse poder continua a existir até os dias de hoje. Por isso, todas as culturas mantêm a cobra como símbolo do conhecimento até milhares de anos depois. Mas com a chegada do monoteísmo e a queda do matriarcado, começa o poder do homem e outra batalha começa, a do patriarcado. Quando começou esse sistema patriarcal, era perfeito na época, devido ao caos que existia no meio ambiente, pela queda do sistema matriarcal. Nesse tempo, se precisava da energia masculina para ordenar esse novo tempo que estava chegando. Porém, dentro dessa visão monástica, ele começou a julgar que a queda de todo o sistema teve a ver com as mulheres, que a culpa pelo caos que existia no mundo
era culpa da mulher e do conhecimento feminino. Portanto, tudo que não tivesse se relacionado ao único Deus masculino era tido como diabólico, como algo que não deveria ser seguido, e qualquer um que seguisse o caminho feminino era considerado um herege. É por isso que a história da árvore da vida tornou-se um castigo, como o pecado original, pelo qual todos fomos punidos pelo erro de uma mulher, o que nunca foi verdade. Tomando conhecimento de uma serpente, que neste caso era de acordos versados com o diabo. Obviamente, em todas as raças e espécies, existem pessoas boas e pessoas más. Você tem que entender a história de todos esses seres para saber por que alguns decidiram pelo caminho do controle e outros pelo caminho do ensino. Por isso, todas as culturas mantêm a cobra como um símbolo de conhecimento até milhares de anos depois. Os reptilianos no passado, o que eles faziam era representar o conhecimento da maestria. No entanto, após a queda deste sistema de conhecimento, os reptilianos e o sistema de crença reptiliano, não sua espécie como todo, mas o que nós herdamos como humanos deles, passaram a nos controlar através do conhecimento. Eles esconderam a sabedoria de todas as pessoas, homens e mulheres, e começaram a dominar o sistema e criar sistemas sociais, dos quais os ignorantes poderiam ser dominados. Isso é o que perdura até hoje, como essência dos reptilianos, de todas aquelas pessoas que seguiram o conhecimento da árvore da vida. De todas as pessoas que seguiram aquelas escolas filosóficas da serpente, que acabaram se escondendo e construindo a ciência, construindo um caminho paralelo à espiritualidade e que até hoje sobrevive, até criar o que temos hoje como república. O conhecimento das cobras sobreviveu através da maçonaria, como conceito de esclarecimento, embora hoje nada está realmente relacionado aos reptilianos, mas na realidade é simplesmente a herança da informação daquele povo. A razão pelo qual os gigantes foram importantes em nossa existência é porque, de certa forma, nos ensinaram que poderíamos ser mais. Eram os guardiões dos registros da terra e, de certa forma, nos ensinaram a cuidar da terra. Eles nos ensinaram essa informação, além do fato mesmo de não termos contato direto com eles. Começamos a mostrar o respeito à natureza a partir das histórias dos gigantes. E, por outro lado, foram os reptilianos que nos ensinaram tudo o que somos, o que nós conhecemos como conhecimento, e eles nos ensinaram a usar nossas emoções, criar nossas próprias realidades através da arte do nosso conhecimento. E hoje ela é observada de outro ponto de vista, pelas tradições cristãs que demonizaram todo o nosso saber ancestral. Além disso, as informações de como usar o nosso cajado interior, a nossa energia Kundalini, o conhecimento de alcançar a árvore da vida, tudo isso continua de mãos dadas com o conhecimento dos reptilianos. E por isso, é a essência que nos lembremos dessa outra história e que nem sempre ficamos com uma única versão, que é a versão mais nova que temos do ponto de vista do cristianismo. Assim como o novo chegou há aproximadamente 1 milhão de anos e muitos deles estavam sobrevivendo e vivendo em diferentes períodos da história humana. Da mesma forma que os reptilianos Sofi fizeram, a sua maior influência tenha sido, em 500.000 anos atrás, a construção da sociedade como a conhecemos atualmente
começou há 200 mil anos atrás. Bom, depois disso tudo, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ele foi, assim, bem esclarecedor, né? São alguns livros que a gente vai tirando alguns trechos e vai formatando um vídeo, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, olha só, deixa um likezinho para mim, tá? Não custa nada, né? E deixa um comentáriozinho bem bacana, viu? Não me detona lá, não. E também compartilha com seus amigos. É bom a gente compartilhar as coisas, né? As minhas coisas são muito simplórias, os vídeos são muito tranquilos, calmos. Eu procuro fazer alguma coisa assim, muito simples, para que pessoas bem esclarecidas entendam, mas também aquela pessoa muito humilde entenda muito mais, né? Porque a gente pensa que não, eles são bons entendedores. Então eu faço vídeo para essas criaturas, para essas pessoas simples. Eu espero que vocês tenham gostado. Então deixe realmente um like, compartilhe lá com seus amigos e se não se inscreveu no canal, se inscreva lá no canal e aperta ali naquele sininho para receber todas as notificações. Tá bom? Um beijo no coração. Eu espero que vocês entrem nos meus grupos, o WhatsApp está na descrição sempre dos vídeos, do Telegram, do WhatsApp, do Apoquanto no Instagram, né, aquela página lá no Instagram. Entrem lá e curtam os vídeos. Beijo no coração, minha gente. Tá? Beijo. Até mais.